Bem-vindos neste início de janeiro, um episódio gravado então ao vivo na Universidade Nova, para onde olhamos para a atualidade, para os destaques da crónica que assina esta semana no Expresso, mas eu proponho também ir um pouco mais além, até para fugirmos da rotina. Bem-vindos a mais uma edição, ou mais um episódio, se preferirem, do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Ora, viva Miguel! Olá, Paula. Estamos aqui ao vivo, mas não posso deixar de seguir o nosso cumprimento tradicional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vale a pena regressar àquelas que foram as suas previsões no início deste ano, aqui neste palco, com o Sr. Presidente a descer as escadas enquanto nós começávamos a falar sobre ele, justamente, e vale a pena também olhar para alguns dos temas que suscitaram mais interesse nas nossas conversas ao longo do último ano, mas isso eu proponho que fique para mais daqui a pouco. Comecemos, como é habitual, com os temas da semana, do chamado período da ordem do dia, e pelo título sugestivo que decidiu dar ao seu texto no Expresso esta semana, Como enganar tolos, ou neste caso, os tolos. E o primeiro tema é este. No final do mês de novembro, o Governo aprovou um decreto-lei que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, permitindo o aumento da oferta dos solos destinados à construção de habitação. Em causa estão terrenos classificados como rústicos. O objetivo, diz o Governo, é construir habitação pública a valores mais moderados. Mas a chamada Lei dos Solos suscita assim muitas dúvidas. Como o peso da decisão final fica muitas vezes, ou ficará, do lado das autarquias, o Miguel considera que este decreto é um brinde caído dos céus, é como escancarar a porta do galinheiro à raposa. Então vamos lá perceber estes argumentos e de que tolos é que estamos aqui a falar. Ora, boa tarde. O decreto-lei do Governo faz implodir 30 anos de combate para que o país tivesse algum ordenamento territorial, desde que Gonçalo Ribeiro Teles fez duas leis essenciais, a Lei da Reserva Agrícola e a Lei da Reserva Ecológica Nacional, e simultaneamente não permitia que os autarcas fizessem livremente os planos diretores municipais. Tinham que ser aprovados em Conselho de Ministros e tinham que ser renovados de 10 em 10 anos. Tudo isso vai-se embora. A reserva agrícola só se pode construir a partir de agora nos solos de excepcional aptidão agrícola, e é preciso ver que a reserva agrícola por si só são não mais do que 8 ou 10% dos terrenos em Portugal, dos terrenos rústicos. E a reserva ecológica deixa de fora, por exemplo, construção em linhas de águas, construção em encosta, construção em zona suscetível de vir abaixo com terremoto, etc. Os autarcas vão decidir isto livremente juntamente com as Assembleias Municipais. As Assembleias Municipais, aliás, nem sou eu que o digo, já disse o Presidente das Assembleias Municipais da Associação, não têm competência, não estão preparados para decidir questões de urbanismo deste nível. E os autarcas, uns por ignorância, outros porque querem mostrar obra para ganhar eleições, e outros porque a tentação para a corrupção de facto vai ser imensa. Vão passar... Esse é o perigo. É o perigo. Quer dizer, eu já há muitos anos escrevi um artigo que se chamava O Poder Fatal, sobre o poder local. E eu vivo no Algarve, eu vejo o que é que foi feito lá, o que ainda projetam fazer lá, e digo com toda a sinceridade, não tenho a menor confiança no poder autárquico para decidir a paisagem do país. A menor. Estes eram os instrumentos que a gente tinha, os poucos que tinham, para limitar a sua ambição ou a sua falta de visão. A partir de agora não temos nenhuns. Estamos entregues, de facto, a um Portugal dos autarcas. Pronto. E temos vários exemplos por aí para saber o que é que isso deu. Este decreto vai ainda ser sujeito a uma apreciação parlamentar no final deste mês, creio que no dia 24. Miguel, não tem esperança que saia dali uma diferença ou uma alteração? Porque eu já vi a atitude do Partido Socialista e nós temos aqui 3 partidos que são os que vão ter mais força nas autárquicas, que é o PS, o PSD e o Chega, e nenhum deles está contra o decreto-lei. Porquê?
porque vêm aí eleições autárquicas. Eles precisam de estar muito bem com os autarcas e com os candidatos locais, são os caciques deles, são as pessoas que vão fazer as campanhas eleitorais mais tarde, e ninguém se atreve a ir contra isto. Eu acho que isto é um facto consumado, mas é um facto consumado trágico. O país vai pagar caríssimo por isto. Isto vai ser verdadeiramente... Isto é a lei do deboche. Nada mais do que isso. A Ucrânia e Gaza são temas a que regressa muitas vezes nos seus artigos e esta semana são temas que lá estão e lá constam também. Sabemos o que é que pensa sobre a guerra na Ucrânia e sabemos que se interroga porque é que não se avança para um plano concreto de paz, já o tem feito diversas vezes. Esta semana escreve sobre o direito de passagem de um oleoduto que atravessa a Ucrânia e que serve à Áustria e à Eslováquia, para concluir que esta guerra é uma caixinha de surpresas. Quer explicar porquê? Essa caixinha de surpresas é um eufemismo para dizer que coisas piores. Bom, a Ucrânia, como toda a gente sabe, sabotou os oleodutos, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. Nós até podemos dizer que é um ato legítimo da guerra, só que o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2 primeiro foram sabotados em águas internacionais da Dinamarca e segundo, era uma joint venture entre companhias privadas e empresas públicas. E isso não está completamente confirmado e oficialmente confirmado tenha acontecido pela mão da Ucrânia, não é verdade? Não, está mais confirmado. Foi durante um exercício da NATO. Aproveitaram para colocar as bombas lá embaixo e depois passou um veleiro e detonou-as. Isso está completamente demonstrado. Muito bem, então se foi ou não com a colaboração da CIA, provavelmente foi. Ora bem, ao mesmo tempo que fazia isso, e essa sabotagem, por exemplo, pôs a Alemanha de cócoras, porque tinha gás russo barato, deixou de ter, pôs o centro da Europa na mesma situação, Portugal felizmente não importava gás da Rússia, trouxe a inflação à Europa e, portanto, as pessoas dirão, bem, é um efeito colateral da guerra da Ucrânia. Só que ficámos a saber ao mesmo tempo que durante estes quase 3 anos de guerra havia um terceiro oleoduto que passava pela Ucrânia e levava gás natural para a Áustria, para a Eslováquia, para a Moldávia e que a Ucrânia cobrava direito de passagem por ele. Isso é que eu acho $1.000 milhões por ano. Isso é que eu acho uma completa hipocrisia. Ora, quem bombardeou aqueles gasodutos que tirou ao resto da Europa, ao mesmo tempo cobrava um direito de passagem de outro gasoduto que passava no seu território. Esse não bombardeou nem fechou. Só agora é que fecharam, porque houve um desentendimento entre eles e os russos sobre o pagamento. E sobre o futuro da Ucrânia, nomeadamente com Donald Trump a reentrar no terreno político, ainda temos ainda muito que esperar para ver o que é que acontece, mas naturalmente que Zelensky não terá dos Estados Unidos o apoio que tem tido até agora. Não sabemos. Eu vi aqui já passar 2 pessoas, o Sebastião Bugalho e o Almirante Gouveia e Mel, a darem como adquirido que a Europa tem que se defender de uma invasão russa. Eu digo que já não acredito nisso. Não acredito pura e simplesmente. Eu acho que a ideia de Putin não é invadir a Rússia nem nada. É restaurar o antigo território histórico da Rússia, que a Ucrânia faz parte, a Polónia já não faz, por exemplo. Mas o que não deixa de ser uma redefinição de fronteiras à custa de um país que é independente e autónomo, não é verdade? Com certeza, isso está fora de questão. Agora, daí a dizer, se não pararmos na Ucrânia, eles vêm até ao Castoré... O Miguel acha e sempre achou que faltam dados. É mentira, é uma treta. É uma treta para vender armas. É uma treta, pura e simplesmente. Também não implica isso que eu não seja a favor de uma defesa europeia autónoma. Sou. Agora, dá-se esta coisa extraordinária. O Almirante Gouveia Mel, por exemplo, reproduziu quase ipsis verbis aquilo que o secretário-geral da NATO, Marco Rutte, disse há dias. É preciso cortar nos apoios sociais do nosso Estado Social para nos armarmos. Porque se estivermos ocupados com uma potência estrangeira, não servem para nada os apoios sociais. Tal e qual. Discurso de Marco Rutte. Aproveitou para dizer que, portanto, temos que subir as despesas, já não é para 2% do PIB, é 3% do PIB. Enquanto que os americanos dizem, não, ele quer 5. Já falam em 5. Não é 3, ele quer 5. Portanto, preparem-se para ficar nos 4. Mas, ao mesmo tempo, eis que ele ameaça invadir 2 países da NATO. O Canadá e a Dinamarca, através da Groenlândia. E eu agora pergunto, qual é a estratégia? Qual é a estratégia da Europa? O mal vinha só do leste e agora que o perigo vem do oeste, o que é que eles vão fazer? E repare numa coisa, o Trump diz que, na conferência de imprensa ele diz que a Groenlândia interessa aos Estados Unidos por uma questão de segurança militar e segurança económica. Ou seja, é o direito de pilhagem. Porque a Groenlândia tem petróleo, tem gás natural, tem lítio,
tem muitas outras coisas. Portanto, isto é a segurança económica. Como o homem só acredita em drill, baby, drill, não é? Ali está o petróleo, eu vou-lhe dar a mão. Se nós nos pusermos a par, eis que ele vai descobrir os Açores. Não tem petróleo, mas também é estratégico. Sim, e eu pergunto, exatamente no ponto estratégico. Qual é agora a estratégia da Europa? Qual é? E Ursula von der Leyen é a pessoa certa para definir agora uma estratégia? Não, desta matéria? De todo, eu acho. Quem será? Haverá alguém que pode fazer esse trabalho? Esteve bem durante a pandemia e a seguir, em minha opinião, não fez mais nada de bom. A Europa tem regredido, só regredido, sob a batuta dela. E a posição dela em relação a Gaza é simplesmente impúdica. E já agora que entrou na questão do Médio Oriente, eu queria lhe perguntar, tem a ver com o que escreve também esta semana, diz que nesta Europa de direitos humanos e do respeito pela lei internacional ninguém se incomoda com mais nada. Neste cenário, lá está, com a entrada em cena de Trump, também não há sinais... Eu cito uma declaração do Ministro da Segurança membro do de Israel, que diz que os habitantes de Gaza ou imigram todos, e diz, nós até estamos dispostos a pagar para eles se irem embora, ou então eles vão ter que viver sem água, sem comida, sem terrenos aráveis, porque nós vamos cortar tudo. Todas as formas de subsistência, assistência médica, tudo isso. Porquê? Porque Deus dá-nos a Palestina toda. Eu digo, isto é inacreditável. Então agora invoca-se Deus para ocupar também as terras dos outros. Agora o terrorismo de Estado que Israel está a fazer é em nome de Deus. Então agora temos terrorismo dos dois lados. O Sebastião dizia, e com razão, em Israel está-se a formar uma geração de futuros terroristas islâmicos. Eu vejo aqueles pais com crianças mortas ao colo, vejo as crianças a ver as casas deitadas abaixo, os pais mortos. E eu penso, estes tipos vão ser todos terroristas, como é óbvio, se puderem. É a única forma. Eles, justiça, já percebem que não vão ter. Portanto, hão de querer vingança, pelo menos. E qual é o destino próximo para este problema? Não há pacificação qualquer à vista, nem há nenhum sinal de que isso possa vir a acontecer. Eu nunca esperei ver no século XXI o que está a acontecer em Gaza. Isto não põe em causa o direito que Israel tinha de ir atrás dos que fizeram o 7 de outubro. Agora, nunca esperei ver uma coisa daquela dimensão perante o silêncio e conivente de todos os líderes das chamadas democracias liberais. Nunca pensei, é sério. E todos os líderes políticos da Europa, quer dizer, todos não é verdade? Porque alguns já têm falado sobre isso. A Espanha porta-se diferentemente, a Irlanda porta-se diferentemente. E o Miguel gostava que a voz fosse mais unânime nessa matéria? Que houvesse um consenso? Eu gostava que fôssemos coerentes, porque a gente não pode acusar a Rússia de ter feito massacres na Ucrânia, quando estamos todos os dias a ver massacres feitos na faixa de Gaza e ficamos calados. Morrem 60 pessoas por dia, no mínimo, em Gaza, todos os dias. Por fim, para acabarmos os temas da semana, falemos de um nome grande da nossa literatura que conheceu esta semana uma nova morada. Essa de Queiroz foi trasladado para o Panteão Nacional, onde está nesta altura entre os ilustres da pátria, e esta é uma decisão que diz que compreende, mas que assim também suscita dúvidas que não são novas. Eu tenho muita pena das pessoas lá da Baião, onde ele estava, onde era próximo ao cemitério, porque eles gostavam verdadeiramente de ter lá o Essa. E gostavam no concreto. Agora, todos nós gostamos no abstrato, dizemos, do ter no Panteão. Mas tenho a certeza que será menos visitado no Panteão do que na casa da Fundação Essa de Queiroz, que era a casa de Tormes, lá em cima. A casa será mais visitada do que o túmulo dessa no Panteão, por um lado. Por outro lado, eu sei que o Panteão fica em Lisboa. Mas tudo tem que ser em Lisboa também, caramba. Não estou a dizer ponha-se o Panteão fora de Lisboa, mas não é obrigatório todos os mortos e ilustres da pátria, que já estão enterrados do outro lado, e bem, porque estava entre os seus, como dizia a lápide dele lá em cima, tenham que vir agora para Lisboa. Ou seja, há aqui uma distância e uma certa frieza que se coloca depois, quando também se gera uma situação desta maneira? Eu acho que sim, e o Essa foi levado lá para cima, foi levado por uma neta. E agora são bisnetos e trisnetos que vão contra a vontade da neta. Quer dizer, o que é que nos garante que daqui a... Eu não sei se é possível tirar alguém do Panteão uma vez de posto lá dentro. Agora, será que a quinta geração não quer tirar lá o Essa e levá-lo outra vez para Tormes? Acho que é um daqueles temas que nunca ocorreu a nenhum político pensar nele, não é? Feita a revista dos temas da semana, e é este... Ninguém fugiu do Panteão. Feita então a revista dos temas da semana, este é o momento em que entramos no chamado improviso.
Há um ano, neste mesmo palco, o Miguel antecipava a vitória eleitoral do PS nas legislativas e dizia mesmo que o maior desafio para 2024, para o Presidente da República, seria, em função dessa vitória socialista, Pedro Nuno Santos. Não lhe vou pedir para falar da previsão que não se concretizou, vou aproveitar por lhe perguntar se acha que o desafio do ano político de Marcelo Rebelo de Sousa acabou, afinal, por ser a relação com Luís Montenegro. Paulo, em relação à previsão, deixe-me só, eu não quero falar disso, mas eu quero. Eu nunca pensei que o Pedro Nuno Santos conseguisse perder a eleição. De tal maneira que eu, a certa altura, pensei que ele de facto não quis ganhá-la. Não quis, e ficou lá. Eu acho que ele teve o resultado que queria, que era perder por pouquíssimo. Ou seja, empenhou-se pouco, na sua opinião. Perder por muito pouco. Empenhou-se pouco, era a minha pergunta. Desculpa? Empenhou-se pouco, não... Empenhou-se, não quis assumir a herança da parte financeira do governo de António Costa, que era ótima, não quis assumir o que havia de bom e, ao mesmo tempo, passou o tempo todo a ameaçar-nos com nova geringonça, que eu acho que não era, pelo menos naquela altura, o que os portugueses queriam. Portanto, eu acho que ele fez tudo para não ganhar a eleição. Praticamente tudo. Agora, qual é a grande tarefa de Marcelo deste ano? E nesse caso, acha que Montenegro ganhou por exclusão de partes, é isso? Certo. Ganhou quase por deserção do adversário, falta de comparência, mas pronto. O grande desafio de Marcelo... E eu perguntava-lhe se acabou por ser Montenegro, a relação com Montenegro, o desafio deste ano para Marcelo. Ele vai ter que se dar bem com Montenegro, porque... E está a dar-se bem? Acho que sim, quer dizer, institucionalmente está-se a dar bem. Eu acho que a história repete-se, quer dizer, dizemos de Marcelo aquilo que já dissemos de Cavaco, temos que ajudá-lo a sair bem da presidência da República, não é? Usava-se a palavra dignidade, creio eu, alguns. E depois, com tantos candidatos ali, tantos que estão ali perfilados, já o podcast anterior falaram disso, eu acho quase que... Eu não percebo porque é que há tanta gente que quer ir para o Palácio de Belém. Talvez se deva abrir uma secção dos sem-abrigo presidenciáveis, não é? Mas acha que querem mesmo ir para o Palácio de Belém? Eles querem. Agora... Ou querem perfilar-se para serem candidatos e depois logo se vê se chegam até lá? Não, há ali eu escrevi um artigo há umas semanas, nos parece, sobre isso. Porque é que alguém quer ser Presidente da República? Mas devo dizer que não. É um artigo que eu pensei muito nele antes de escrever. E a minha resposta principal é que, tirando alguns casos notáveis, por exemplo, nós tivemos Mário Soares contra Freitas do Amaral, foi uma altura de partir águas, e antes contra Sá Carneiro, Soares Carneiro, antes disso, etc. Agora, tirando esses casos notáveis em que alguém encabeça, de facto, um movimento que o país quer, de um lado ou do outro, o resto é vaidade. O resto é, sobretudo, vaidade. Há ali candidatos que são, disparadamente, querem ser-los há muito tempo, que eu olho para eles e penso, porque é que tu queres ser Presidente da República? É o caso do Almirante que esteve aqui? Eu não sei qual é o caso do Almirante, porque... Tu perguntaste se encaixa de alguma maneira nessa Ele dá definição. muito nas vistas, porque é altíssimo, mas eu ainda não percebi o que é que o Almirante... O que é que ele pensa, não é? Eu percebo muito bem porque é que os portugueses gostam dele. E uma das razões é porque ele ainda não começou a falar. Também não decidiu, pelo menos disse-nos hoje que ainda estava a ponderar e queria ir de férias, não é? Isso é a parte que lhes dá mais gozo. É essa estupa de decidir. Eu vou dormir com a minha almofada, eu vou telefonar à mulher e aos filhos, eu vou reunir os meus melhores amigos, eu vou reunir o meu grupo do colégio. Essencialmente é o suspense também, não é? Diga-me uma coisa, António José Seguro, que tem feito saber que tem um calendário mais agitado agora. Qual é a intenção? É levar esta candidatura para dentro e de alguma maneira antecipar-se a uma possível candidatura outra do Partido Socialista? Estava tão sossegado onde estava, porque aquele agora aparece outra vez. Estava posto em sossego lá. Há uma frase do Presidente da República, de Marcelo Rebelo de Sousa, que teve grande destaque e que foi associada a António Costa, embora o Presidente estivesse a referir-se a uma conjuntura política internacional na época em que os dois de facto conviveram. E disse, eu lembro a frase que é: éramos felizes e não sabíamos. Acha que o chefe de Estado tem saudades do anterior chefe de governo? É uma frase muito usada nos romances. Há muitos romances onde se usa essa frase, onde há um personagem que diz isso. Eu acho que ele... não sei bem, eu acho que ele de facto se calhar foi feliz com António Costa, não é? Gostava de trabalhar com ele, gostou muito. Ainda agora se reencontraram em Belém. Estão sempre a reencontrar-se, encontram-se em todo o lado, estão sempre a reencontrar-se. Acho que o António Costa não foi ao funeral
do Jimmy Carter, pois não, portanto, Creio não que se não, encontraram agora em Washington. Mas eu acho que Marcelo está com um problema entre a nostalgia e o medo de sair mal da presidência. E então isso é quase como lembrar, estão a ver, a gente estava-se bem, até éramos de partidos diferentes, mas nós demos bem. Nós atravessámos a pandemia todos juntos, não houve problemas de maior, não houve nada. Enfim, a gente lembra-se do caso Galamba, por exemplo, e não só. Há vários desafios que se teimam a encolar ao último ano de Marcelo Rebelo de Sousa, justamente quando está a falar em sair bem. Neste ano da presidência, as eleições na Madeira, por exemplo. Na próxima semana o Presidente vai ouvir o Conselho de Estado sobre a crise política e disso depende a data da marcação das eleições. Acha que isto, novas eleições naturalmente, resolve o problema da governação madeirense? Eu não faço ideia. A Madeira é uma coisa especial. Eu gosto muito de ir à Madeira, mas os madeirenses não é para perceber. O Alberto João Jardim disse uma vez assim, são todos malucos. São todos primos e bebem todos poncha. Pronto, Muito bem. eu acho que é a única explicação. E vou continuar a votar até se perceber o que é que acontece, não é? Nesta altura não temos solução à vista. Também temos as autárquicas no outono e daqui a um ano as presidenciais, com o alinhamento dos tais candidatos que já falámos, alguns deles já falámos, com o alinhamento que se conhece ou que se antecipa, parece-lhe que sobra espaço para falar das eleições autárquicas? Eu não sou muito bom para analisar a política, a camada superior da política, sou mais das profundezas. Sou um almirante sem periscópio, digamos. Gosto de olhar lá para baixo e ver os movimentos tectónicos que se mexem. Por exemplo, interessa muito mais o destino da lei dos solos do que o resultado das eleições autárquicas. Muitíssimo mais. Interessa muito mais saber quem é que vai governar Lisboa e o Porto do que saber quem é que vai para o Palácio de Belém. Muitíssimo mais, quer dizer, porque essas são as coisas que eu acho que são verdadeiramente importantes, que podem mexer com a vida de nós todos. E acha que já devíamos conhecer melhor alguns desses candidatos a governar Lisboa, por exemplo, ou o Porto? Já temos algumas ideias, mas não temos tudo concluído, Eu acho que não é? Lisboa, por enquanto, é o Carlos contra Moedas, não é? Não há mais ninguém. Acha que o Pedro Nuno Santos também está a demorar muito tempo a decidir quem é o candidato a Lisboa? Há alguma pressão no Partido Socialista sobre isso, não é? Sim, acho que sim. Lisboa e no Porto, acho que o Porto tem o Pizarro, não é? Sim, Pizarro. Pronto, mas em Lisboa acho que sim, quer dizer, acho que é inconcebível que o Partido Socialista não tenha um candidato para Lisboa nesta altura, não é? Até porque isso do ponto de vista, enfim, até lá está da campanha que aí vem e da concorrência que terá do atual Presidente da Câmara pode ser um fator negativo, não é? Pode pesar contra. Sim, claro. Enfim, para quem é que sobram os maiores desafios nesta altura? Para o PS ou para o PSD, tendo em conta este ano eleitoral? Ou para ambos? Esse tipo de perguntas deixa-me à rasca. Nós estamos a Eu acho que Portugal tem grandes desafios, tem sim senhora. Um deles nós já aqui falámos, quer dizer, o país vai mesmo gastar 3% do PIB em defesa, neste momento gastamos 1,7%, ainda nem chegamos aos 2%. Vamos gastar 3% do PIB em defesa, isso devia estar a ser discutido já, porque se vamos, isso é um chimbalau nas contas públicas enormes e, portanto, é preciso dizer onde é que cortamos, especificamente. Por exemplo, eu achava graça que quando vierem as presidenciais os candidatos falem desse tema. O Almirante já disse que é preciso cortar no Estado Social e os outros têm que dizer. De alguma maneira já definiu aqui assim aquilo que é uma intenção dele, não é? Se for candidato, naturalmente. Sim. Deixemos de lado a política, até porque nós estamos mesmo a acabar, mas eu queria ainda dar aqui uma espreitadela naquilo que são os temas que suscitaram maior interesse no nosso podcast neste último ano. Isto de acordo com os dados dos downloads. Vou dar alguns exemplos. Os 50 anos que marcaram abril, a conversa em torno do uso da língua portuguesa, que foi o tema principal do episódio número 100, mais recentemente a questão da rusga no Martim Moniz e, sobretudo, vale a pena sublinhar isto porque é uma distância muito grande em relação aos outros, em outubro do ano passado o episódio, de longe com maior interesse, o caso da morte de Odair Muniz. O Miguel dizia na altura que não queria passar por cima da presunção de inocência dos agentes envolvidos, mas que não podia aceitar a presunção da culpabilidade. Exatamente, ou seja, de quem foi atingido, não é? 2 meses depois, a PJ ainda não concluiu a investigação. Defendia nesse episódio que devia haver entre a polícia e a sociedade em geral um maior contacto, de alguma maneira devia haver um maior conhecimento da realidade dos bairros. Acha que se evoluiu ou que ainda se pode evoluir nesse cenário? Eu acho que sim. Eu não quero apresentar como exemplo o caso brasileiro, que será extremo, mas no Brasil, quando acontece uma coisa dessa, a polícia deita a mão a um tipo ou mata, não sei o quê, é imediatamente uma conferência de imprensa.
Eu já vi presos na rua, em flagrante delito de crimes, darem conferências de imprensa antes de serem engavetados na cadeia, por exemplo. Isso ajuda à transparência. Não estou a defender que seja igual. Agora, são culturas diferentes. Não estão eu, muito no habituados caso a do isso. Adair, eu até posso perceber que um polícia novo se tenha panicado, se tenha enervado, tenha perdido o controle dele mesmo e tenha dado um tiro quando não devia ter dado. O que eu não posso aceitar foi a versão que a polícia pôs imediatamente a correr. Que eles, os dois, tinham sido atacados e não tendo outra maneira de dominar o agressor, catrapumbam, tira a queima-roupa. Pelo amor de Deus, isto não se pode aceitar. Sendo que depois as informações que obtivemos não corresponderam a essa ideia. É preciso ainda perceber qual é o resultado da investigação, mas as informações não corresponderam, pelo menos até agora, a essa ideia, não é? Não corresponde. Sabemos que é falso. Sabemos que ele teria uma faca que não chegou a mostrá-la, nem chegou a empunhá-la, nem coisa nenhuma. Isso nós já sabemos. Agora, a pressa da polícia em ilibar os seus agentes, antes mesmo de saber o que se passa, é grave. E mais grave ainda, se, como o Expresso noticiou, nem sequer foram os agentes envolvidos quem preencheu o auto de notícia. Foi um superior hierárquico. E ainda há muito para percebermos em relação a essa matéria. Para terminarmos, as questões da segurança ou as percepções de que tanto se fala, que é a palavra que eu acho que está em voga este ano, dominam as principais discussões ainda hoje e tem continuado a dominar. E o ponto de partida é mesmo a questão da imigração. Acha que o tema vai continuar a extremar posições a 2025? Você acha que o André Ventura se vai calar? Ele vai continuar a falar. Ele fala todos os dias. E vamos ter manifestações este E fim de semana por causa da imigração. vai aqui uma crítica aos meus ex-camaradas jornalistas. Ainda não perceberam que estão a fazer o jogo do Ventura. Todos os dias o Ventura quer ser notícia. O Ventura acorda de manhã, olha só ao espelho e diz: André, de que é que vais falar hoje? E caem todas as rádios, todas as televisões, todos os jornais em cima. É que estão mesmo a fazer o jogo dele. É isto, quer dizer, eu não percebo. O André Ventura aparece 20 vezes mais nos ecrãs do que o Pedro Nuno Santos, por exemplo. O Pedro Nuno Santos, que eu sabe, ainda é o líder da oposição. Esse é outro recado para Pedro Nuno Santos, se calhar. Não, a gente também quer... É para nós, jornalistas. Não, isto não é uma gaiola de pássaros, tudo a falar ao mesmo tempo. Os moçambicanos têm um provérbio que eu gosto muito, que é: a palavra do chefe não passa além do rio. E as palavras usadas demais transformam-se em baba na boca. Eu não sei como é que o André Ventura ainda não se baba à vista por todos os lados. Agora, vocês babam-se com o André Ventura, caramba, pá. Obrigada, Miguel. Mesmo discordando, agradeço. Para fecharmos, eu não tenho uma novidade por estrear para lhes contar, mas tenho sim um podcast que nasceu mais recentemente entre nós. É o primeiro podcast em inglês do Expresso, chama-se The Heart and Hustle of Portugal e é liderado por Tony Gonçalves, consultor português radicado desde os 4 anos nos Estados Unidos. Neste podcast de entrevistas, Tony explora os talentos que Portugal exporta, mas também as características nacionais que atraem cada vez mais turistas e empresários. De empresários pioneiros a embaixadores culturais, passando por personalidades das áreas do entretenimento, da política e do jornalismo, cada convidado partilha, no fundo, a sua viagem e neste podcast já ouvimos entrevistas de Mariana Vanzeler, também de Joaquim de Almeida e ainda hoje de Pepe Rapazote. Chama-se The Heart and Hustle of Portugal, em expresso.pt. Muito obrigada e muito obrigada sobretudo à equipa que trabalha para todos nós podermos chegar todas as semanas com qualidade para vocês. Os nomes já foram aqui referidos, vale a pena sublinhá-los. O João Martins, o Gustavo Carvalho, o João Luís Amorim, a Ana Salomé Rita e, naturalmente, a Joana Beleza. Obrigada e boa tarde.